Big Brother Brasil, aquele reality show depravado promovido pela Rede Globo há mais de 2 décadas, por incrível que possa parecer, chegou à sua 22ª edição. Todos os anos, esse lixo em forma de programa de TV despeja em nossa sociedade mais uma quantidade daquelas criaturas, aquelas monstruosidades chamadas ex-BBBs. Na verdade, já são 348 desses seres circulando por aí, pessoas cujo talento mais marcante é o fato de terem participado de um programa de TV, indivíduos sem grandes aptidões, mas que do dia para a noite foram alçados ao status de celebridades, ou como é mais comum em nossos tempos, influencers, seja lá o que isso signifique. A pergunta que resta é: quanto tempo ainda teremos que aguentar esse antro de depravação e de emburrecimento coletivo chamado Big Brother Brasil? Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal, contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Assim você me ajudará a produzir um conteúdo cada vez melhor e terá acesso adiantado a estes vídeos e também ao nosso canal no Discord. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Já há muitos anos eu não assisto TV, nem aberta, nem canais pagos, nem nada disso. Um pouco antes do hábito de manter a televisão desligada se popularizar, eu já o cultivava. E isso é especialmente verdade em relação à dona Rede Globo, contra a qual eu tenho uma grande repulsa há muito mais tempo. A gigante da TV aberta praticamente monopolizou a informação que veiculava no país durante décadas e foi responsável por moldar o caráter de várias gerações. Ou, em outras palavras, foi ela a grande culpada por parte considerável da degeneração moral em que nossa sociedade se encontra atualmente. Se algumas das pérolas da imoralidade da televisão brasileira da década de 1990, como a banheira do Gugu e o H, programa do Luciano Huck, que revelou ao país a tiazinha e a feiticeira, não são obras da Rede Globo, o fato é que muitos anos antes dessa popularização da imoralidade nas TVs das famílias brasileiras, a toda poderosa rede do Projac já plantava as sementes da deterioração moral da sociedade deste país, especialmente através das suas famigeradas novelas, nas quais a infidelidade, o sexo antes do casamento e o divórcio são retratados com naturalidade, como aspectos normais e, em muitos casos, até desejáveis da vida humana. E como se o efeito das novelas sobre a população brasileira parecesse não ser suficiente, a Rede Globo decidiu cavar ainda mais fundo nesse esgoto de imoralidade, apostando nos reality shows. Sim, eu sei que o SBT largou na frente nessa disputa com a Casa dos Artistas, apresentada pelo próprio Silvio Santos, mas a Globo tomou de vez o protagonismo nesse tipo de programação depravada não muito tempo depois. E conforme o tempo passava e mais edições do Big Brother Brasil eram veiculadas, as coisas pareciam piorar cada vez mais. Tudo o que esse programa lamentável possui de pior se torna cada vez pior a cada ano que passa. O BBB é uma lástima em vários pontos. Tanto são seus aspectos negativos que eu precisaria de vários vídeos para listá-los. Na verdade, muito provavelmente, a única coisa boa que se pode dizer em favor desse programa é que ele popularizou a expressão Big Brother, que foi retirada do livro 1984 de George Orwell. E eu não descarto a possibilidade de que algumas pessoas tenham conhecido essa obra distópica fundamental por meio do reality show. Fora isso, porém, o programa é um aglomerado de vícios e práticas reprováveis, e para o bem do argumento, farei um breve comentário sobre aquilo que eu acredito ser o pior do que existe no Big Brother Brasil. Esse programa, em primeiro lugar, é um elogio à inutilidade. Um bando de pessoas que possuem uma vida fora daquela casa ficam confinadas durante várias semanas, sem fazer nada, sem qualquer propósito real de vida, disputando umas com as outras um prêmio milionário, que será entregue àquela pessoa que, democraticamente, for escolhida pelo estúpido povo que se dedica a assistir a esse louvor à vida sem propósito. Aliás, tal como acontece na política democrática, estamos falando de um sistema que leva, geralmente, os piores a chegar à final, ou seja, os polêmicos, os brigões, os revoltadinhos, etc. Pense comigo. Na edição deste ano, teremos como participantes do BBB cantores famosos, atores com algum destaque, médicos, gerentes financeiros, dançarinos, enfim,
pessoas que possuem ocupações em suas vidas cotidianas e que se trancarão em uma casa para não fazer absolutamente nada durante várias semanas, esperando que, inexplicável, mas verdadeiramente, sua relevância perante o público cresça no final desse período. Não, os cantores não sairão de lá cantando melhor, os dançarinos não sairão dançando melhor. Na verdade, todos estarão piores ao final desse período. Contudo, para essa gente, o que importa é a visibilidade, mesmo se ela vier por meio da mais completa inutilidade. O Big Brother é também um elogio à banalidade. Não estou falando aqui de coisas como Fiuk chorando falsamente por ser homem, ou besteiras do tipo, porque isso são casos isolados. Estou falando da banalidade como forma de vida dentro da casa do BBB. Ali, mesmo as coisas mais simples e cotidianas são alçadas à categoria de grandes conflitos pessoais, banalizando as discussões, os debates, os atritos entre pessoas. Sim, todos nós acabamos, vez ou outra, brigando com as pessoas que estão ao nosso redor, e nos vemos na necessidade de afirmar nossas vontades e convicções. Mas isso não acontece a todo momento, nem poderia ser. Afinal de contas, dessa forma, não haveria uma vida para ser vivida. Naquele espaço de inutilidade e de coçação, porém, até o mais trivial atrito se torna motivo de discórdia e divisão. De fato, as besteiras cotidianas são o motor do programa, são elas que causam os atritos entre os participantes, numa legítima banalização das disputas e das relações humanas em si. Não, ali na casa do BBB não temos um autêntico comportamento humano, temos um bizarro experimento social que enjaula pessoas, fazendo-as despertar seus instintos mais animalescos e anti-humanos, que de outra sorte ficariam adormecidos por todo sempre. Indo adiante nos defeitos e nos vícios desse reality show, o Big Brother é também um elogio à promiscuidade. Isso é mais do que evidente. A banalização da expressão debaixo do edredom deixa isso claro para todos. Porém, não estou falando aqui apenas de relações sexuais pecaminosas, completos desconhecidos fazendo sexo como animais no cio, como se seres humanos não pudessem habitar no mesmo espaço físico por algumas semanas sem que terminassem por acasalar. Estou falando da perversão total do sentido da afetividade humana, uma grotesca transformação da relação entre homens e mulheres, que se já não era muito saudável há um bom tempo, consegue ficar ainda mais doentia dentro da casa do BBB. Some a isso os lastimáveis casos de adultério cometidos por participantes, e você perceberá como a coisa é realmente feia. Aliás, que tipo de pessoa casada se sujeitaria a ficar 2 ou 3 meses fora de casa, longe do seu lar, longe da sua família, para ficar trancada com estranhos em troca de dinheiro? Sinto muito pelas pessoas que contraíram matrimônio com indivíduos que depois disso vieram a participar do BBB. A futilidade dos relacionamentos humanos, sejam aqueles que já existiam antes do ingresso dos participantes na casa, sejam aqueles que nasceram lá dentro, é uma das maiores tragédias morais causadas pelo Big Brother Brasil. Por fim, preciso citar algo um pouco mais pessoal, que mexe mais com os sentimentos de nós, os católicos. O Big Brother usa de forma sacrílega a ideia do confessionário católico. Veja bem, o confessionário do BBB é o local para onde os participantes se dirigem, na intenção de eliminar outro participante. E é naquela sala que eles criticam as outras pessoas e apontam os motivos pelos quais elas deveriam sair da disputa pelo prêmio milionário. Isso é totalmente contrário à ideia do confessionário católico, uma vez que este é o lugar onde o indivíduo pecador vai para apontar os próprios erros, e não os dos outros, e para se reconciliar com Deus, ao invés de prejudicar o próximo. Em outras palavras, o BBB funciona como uma igreja de cabeça para baixo. Porém, há ainda um problema social mais profundo no que diz respeito ao sucesso do Big Brother Brasil, bem como a sua absurda relevância social, que sem muito esforço pode ser observada em toda parte. O sucesso do BBB pode ser explicado por um misto de voyeurismo, ou seja, um mórbido desejo de espiar pelo buraco da fechadura, ou observar a janela de uma casa por meio de binóculos, com a predileção que grande parte da população possui por consumir conteúdo de baixíssima qualidade, uma verdadeira porcaria intelectual, além de um notável gosto pelo grosseiro e pelo obsceno, também demonstrado por muita gente. Não é possível negligenciar o fato de que muita gente perde grande parte de sua vida praticando voyeurismo, observando as vidas dos outros, ou uma falsificação do que elas realmente são, enquanto sua própria vida passa diante de seus olhos. Nós vemos isso
todos os dias quando observamos pessoas perdendo horas e horas deslizando a tela do celular para assistir vídeos curtos do TikTok. O BBB é basicamente uma variação desse mau hábito. Pessoas trancadas em uma casa, como animais num zoológico, levando uma vida inútil e banalizando totalmente suas próprias relações, sendo observadas dia e noite por zumbis que, longe de possuírem qualquer propósito real em suas vidas, se conformam em apenas observar, espiar, vigiar o comportamento de estranhos, de pessoas com as quais nenhum de nós irá compartilhar a vida algum dia. E como a nossa sociedade gosta de consumir música ruim, filmes de baixa qualidade, pinturas feias e obras literárias de virtudes mais do que duvidosas, era de se esperar que toda a baixaria, a falta de modos e a ausência de propósito que ocupe as horas do dia presentes no Big Brother Brasil fossem muito bem apreciadas pelo povão. Tragédia das tragédias, o fato é que esse ciclo se retroalimenta. Quanto mais as pessoas assistem ao BBB, mais burras elas tendem a ficar. E quanto mais burras as pessoas se tornam, maior é a demanda para que esse programa fique cada vez mais depravado. Não é mera coincidência o fato de que, ano após ano, o Big Brother Brasil se torne cada vez mais repulsivo na medida em que as pessoas se tornam cada vez mais tapadas. O BBB é um programa feito sob medida para uma sociedade moralmente doente e, no fim das contas, acaba se tornando dela um reflexo, ainda que naturalmente piorado. Nós vemos no Big Brother Brasil falta de propósito de vida, inutilidade, banalização de disputas e relacionamentos, promiscuidade, traição, falta de caráter, prática do grotesco e toda sorte de vícios imagináveis, porque também é isso o que nós vemos fora daquela casa na sociedade, em maior ou menor escala, a depender das circunstâncias. O sucesso do Big Brother nos dá a certeza de que nós ainda temos muito a evoluir enquanto sociedade, especialmente nos aspectos morais e intelectuais. O ser humano, na maior parte da sua história, desenvolveu o hábito de venerar heróis, de buscar exemplos de pessoas virtuosas que pudessem inspirar suas próprias vidas. Hoje, os heróis de grande parte da população brasileira são os ex-BBBs, não pelo que eles faziam de sua vida antes de entrar naquela casa das depravações, mas sim por sua participação no programa. Em outras palavras, essa gente é idolatrada pelos brasileiros justamente por sua ausência de virtudes e por sua entrega total e inescrupulosa aos vícios mais repugnantes. Nossa cultura foi virada de cabeça para baixo, e o Big Brother Brasil é uma das maiores provas de que algo de muito errado tomou conta da nossa sociedade. Por isso, faço uma recomendação: não assista a nenhum episódio do BBB, embora eu acredite que muitos de vocês já não cultivem esse mau hábito. Se possível, se abstenha de comentar publicamente sobre o programa e de se envolver nas possíveis polêmicas que possam vir a existir. Todo ano isso acontece, nós sabemos bem. E sim, eu sei que isso pode soar contraditório, porque eu estou justamente fazendo isso, comentando publicamente sobre o BBB, mas é que algum conservador precisava fazer isso. Dessa forma, nós poderemos colaborar, fazendo a nossa parte, com a quebra desse ciclo vicioso de deterioração moral e louvor à inutilidade e à promiscuidade, do qual o Big Brother Brasil, sem dúvidas, é um dos maiores expoentes de nossos tempos.